Já estou aqui conectada com a Alessandra Ribeiro, né, economista, sócia aí da Tendências Consultoria. Muito bem-vinda, bom dia, obrigada por estar aqui conosco, viu, Alessandra? Obrigada, Beth. Bom dia a todos. Bom, vou começar pelo básico, perguntando para você o que você achou desse número do PIB, né? Indústria puxando, mas também o setor de serviços alavancando muito. A gente lembra que o setor de serviços é um dos que mais emprega no país, né? E, se não me engano, pelo que a Marcele contou, entre o setor de serviço, o que mais cresceu foi ligado a transportes, correio e armazenagem. E a gente pode traduzir um pouco as vendas online nesse caso, né? Perfeito, Beth. Acho que, em linhas gerais, tivemos um bom resultado, inclusive veio acima do que a tendência estava projetando, que era um incremento de 0,9 na margem, né, na comparação com o primeiro trimestre. Então, a gente viu uma economia sustentando o ritmo já bom do primeiro trimestre e com essas aberturas, né, serviços ajudando a parte de transporte, armazenagem, comércio que tem o componente online, outros serviços que tem toda a parte de serviços presenciais, com essa recuperação tardia desse segmento aí, né, no cenário de pandemia controlado, foi o que mais sofreu e a gente tem observado uma boa recuperação desde o início do ano. Então, isso tudo dando suporte para a atividade econômica, quando a gente olha aí pelo lado da oferta, né, ou seja, quem produz, a indústria, serviços, o agro. E quando a gente olha pelo lado da demanda, eu acho que o principal destaque é o consumo das famílias, que também veio mais forte do que nós estávamos imaginando e com um ritmo bem acelerado, bem mais acelerado do que observamos no primeiro trimestre. Bom dia, aqui Camila de Brasília. Quero perguntar justamente sobre o consumo das famílias. O que a gente pode concluir a partir do que a gente viu desse aumento? Esse consumo, ele cresceu por qual motivo e se já tem também influência do Auxílio Brasil? Perfeito, Camila, bom dia. De fato, é uma aceleração importante do consumo das famílias em relação ao primeiro trimestre. Temos aí medidas que foram adotadas pelo governo a partir de março, lembrando aqui antecipação de 13º, saques do FGTS, que já pegaram esse resultado, mudanças, medidas creditícias relacionadas ao crédito consignado. Então, isso claramente ajuda a dinâmica do consumo das famílias, apesar de um contexto de inflação muito elevada, que a gente sabe que tem um efeito danoso para todos, mas em especial para o baixa renda. Agora, o que temos também, além, né, obviamente, de toda a questão do Auxílio Brasil, mas temos uma dinâmica também muito positiva do mercado de trabalho, porque com essa economia mantendo um bom ritmo de crescimento, nós observamos também um ritmo muito interessante de geração de postos de trabalho. Inclusive, acho que no ano, a ocupação, ou seja, a geração desses empregos, deve crescer algo na casa de 9%. Então, apesar da inflação estar limitando o consumo e prejudicando, a gente tem essa geração de empregos que está sendo aí um bom, eu diria que compensador dessa história, ajudando nessa parte do consumo, lembrando que o consumo das famílias é mais de 60% do PIB. Alessandra, bom dia. Leilane aqui do Rio. Queria que você explicasse, então, o que vai acontecer em 2023? Porque o que os analistas estão prevendo é quase um cavalo de pau, né? Vai ter um crescimento muito menor em 2023. Perfeito, Leilane, bom dia. É isso mesmo, é a nossa expectativa também. Nós estimamos que esse PIB vai para uma taxa de crescimento na casa de 0,4%. Então, seja um crescimento esse ano na casa de 2%, desacelerando fortemente para 0,4%. E o que está por trás, né? Então, a gente teve muitas medidas esse ano que ajudam, principalmente o consumo das famílias, né? Algumas devem sair de cena no ano que vem, inclusive num ambiente bastante complicado, como o Valdo já até bem antecipou, do ponto de vista fiscal. Tem muita coisa para arcar, muito gasto e não tem espaço. E também temos a expectativa do efeito da política monetária. O Banco Central vem fazendo todo um esforço, né, de ajuste da política monetária para controlar a inflação, para trazer essa inflação para patamares mais baixos. Mas isso, no curto prazo, significa esfriamento da atividade econômica. Então, a gente já deve observar esse efeito de política monetária nessa segunda parte do ano,
ganhando ainda mais importância em 2023. Então, a expectativa é justamente essa, uma desaceleração forte da economia brasileira, inclusive contando com os efeitos da desaceleração global, né? Estados Unidos crescendo muito menos, Europa muito menos, né? A China, que tem um cenário um pouquinho diferente, que está sofrendo muito mais esse ano, mas, de modo geral, o mundo crescendo muito menos e isso também nos afeta. Alessandra, Valdo Cruz, bom dia. Alessandra, e para essa segunda metade do ano, né? Você está dizendo aí que vai ter mais efeito a política monetária mais restritiva do Banco Central. O Banco Central subindo a taxa de juros. Talvez pare de subir a partir da próxima reunião. Só que a gente viu aí no segundo trimestre o resultado final do PIB, né? A soma de todas as riquezas produzidas no país, foi acima do que o mercado previa. 1,2, a mediana estava 0,8, 0,9. Acho que a de vocês era 0,9, né? Significa o quê? Significa que, a despeito da política monetária do Banco Central mais restritiva, vamos ter ainda um segundo trimestre, talvez mais lento do que terceiro trimestre, com 4 trimestres mais lentos do que o primeiro semestre, mas mesmo assim a gente deve ter um crescimento acima de 2% em 2022. Qual que é a sua previsão? Bom dia, Valdo. É bem interessante esse ponto que você colocou, porque, de um lado, a gente tem o Banco Central nesse esforço, né, de esfriar a economia para tentar controlar a inflação, né, e, de outro, as políticas do Executivo e Congresso atuando para dar sustentação para a demanda, especialmente para o consumo das famílias, então atuando na direção contrária ao Banco Central. E o resultado é que a gente observa que essas medidas têm tido um efeito significativo e explicam, né, em uma boa medida, não é só isso, mas explicam em uma boa medida esse crescimento mais forte da economia, especialmente no primeiro, agora e segundo trimestres do ano. Para agora essa segunda parte do ano, terceiro e quarto trimestres, nós estimamos essa perda de tração, porque é isso, a política monetária está andando, né, a taxa de juros, se não fecha em 13,75, vai a 14, e deve ficar nesse patamar aí por um bom período de tempo, então a gente já começa a ver os efeitos, inclusive na parte de crédito esfriando, principalmente para a parte de bens, então famílias demandando menos crédito, por exemplo, para geladeira, fogão, bens duráveis, empresas também, então a gente já vê alguns sinais e a gente avalia que isso vai ficar mais evidente, né? Então a economia deve perder um pouco mais de tração nesse segundo semestre. Nós tínhamos até uma avaliação um pouco mais cautelosa de que em algum trimestre aqui, inclusive a economia iria ter retração, mas o ponto é que a gente está com um efeito aí desse cenário todo muito mais positivo do que nós imaginávamos. Então, a gente deve talvez ter um segundo semestre um pouco melhor do que a gente previa, que é isso aí mesmo, indicaria um crescimento um pouco acima de 2%. Alessandra, eu perguntei para o Valdo e agora quero perguntar para você, quero te ouvir. Esses números positivos, esse cenário positivo, ele vai trazer reflexo nessa eleição? Dá tempo para isso ainda? Leilane, eu acho que os números estão vindo, né? Então, do mercado de trabalho, acho que os números são bem evidentes, especialmente em termos de geração de emprego. Esses números que a gente acaba agora de colher do PIB, a gente já, não só do ponto de vista de ser mais explorado, mas no fundo é o que as pessoas estão sentindo, ainda uma atividade econômica mais dinâmica. E isso em conjunto, né, com todo o anúncio de medidas feito pelo governo, não só no início de ano, desde março, mas mais recentemente relacionado a combustível, todo Vale Gás, Vale, né, caminhoneiros e tudo mais. E a gente já observa, inclusive, o efeito disso via rejeição do governo atual. A gente já tem uma boa dinâmica de redução de rejeição do governo atual. Então, a minha avaliação é que os efeitos já estão sendo colhidos pelo atual governo das medidas que vêm sendo implantadas, especialmente de março para cá.